pessoal, começando mais uma aula agora da nossa pós-graduação no Espaço Ciência sobre nutrição clínica e hospitalar e ambulatorial. Hoje, no módulo Vegetarianismo e Veganismo na Prática Clínica. Então, nessa primeira aula de introdução, quem sou eu, né? Sou o professor Matheus Macena, nutricionista pela Universidade Federal de Alagoas, especialista em nutrição clínica e em bioquímica pela FAMESP e mestre em nutrição pela UFAL. Sou doutor em ciências pela Unifesp e hoje também atuo como docente do ensino superior. Então, primeiro de tudo, o que é que seria esse vegetarianismo e veganismo que nós vamos falar nesse módulo? O vegetarianismo é a abstenção de consumir carne e produtos cárneos, aves, frutos do mar e carne de qualquer outro tipo de origem animal. Em 2024, cerca de 14% dos brasileiros se consideravam vegetarianos e em 2022 eles apresentavam, 67% diminuíram o consumo de carne. Então a gente vê que existe um certo movimento para a redução desse consumo de alimentos de origem animal. E o intuito dessa primeira aula é falar sobre exatamente quais seriam os possíveis impactos que esse consumo reduzido de carne poderia estar trazendo para os indivíduos. Quais são os tipos de vegetarianismo que nós temos e o que seria de fato o veganismo também. Então, primeiramente, nós temos o que poderia estar motivando os indivíduos a serem vegetarianos ou veganos. Nós temos uma série de fatores que poderiam estar levando a isso. Entre eles, nós temos a ética, a religião, as crenças, sustentabilidade e também questões de saúde. Então, muitos dos consumidores que hoje em dia não consomem carne o fazem pensando na melhoria do seu bem-estar. Exatamente porque hoje nós sabemos, nós temos um corpo de evidência suficiente para dizer que esse pessoal que come menos carne, eles têm um perfil lipídico, glicêmico, também favorável para a redução do risco para doenças cardiovasculares e outras doenças crônicas. Há pesquisas também que falam e profissionais de saúde que recomendam exatamente uma dieta vegetariana ou vegana na tentativa de fazer com que os indivíduos melhorem seus aspectos de saúde e também aumentem sua longevidade. Além disso, alguns estudos da FAO e também da WWF mostram que a produção de carne bovina, suína ou de aves, ela poderia estar impactando fortemente o consumo de água e na emissão de gases do efeito estufa. Então, dessa forma, nós conseguimos ter uma ideia geral, mais ou menos, como é que seria essas motivações que levariam os indivíduos a se tornarem vegetarianos ou veganos. E daí, quando a gente pensa em vegetariano, nós estamos pensando em um grande grupo de indivíduos que pode ser bastante heterogêneo devido às suas escolhas alimentares. A gente pode ter diversos tipos de vegetarianismos e também vamos ter o veganismo. Então, quando nós pensamos em vegetarianismo, ele acaba englobando uma série de subcategorias. A primeira delas seria o ovo-lacto-vegetariano, que seriam aqueles indivíduos que eles podem ainda estar consumindo ovos e derivados do leite, então queijos, iogurte, requeijão. Quando nós pensamos em lacto-vegetarianos, é aquela dieta um pouco mais estrita, no qual os indivíduos eles estão fazendo ainda consumo de alimentos de origem relacionados ao leite e seus derivados, mas eles já excluem agora os ovos. O ovo vegetariano é aquele que faz exatamente o contrário do grupo anterior. Ele ainda consome ovos, mas ele excluiu totalmente da sua dieta os leites e os seus derivados. Quando a gente pensa ainda no grupo do pescetariano, muitas vezes ela acaba caindo em uma certa confusão porque eles ainda consomem carnes, mas nesse caso não seriam mais carnes vermelhas nem carne de frango, seria apenas os peixes. Tá? Então, ainda nesse grupo de pescetarianos, eles podem ainda estar consumindo ovos e também alguns tipos de leites e derivados. Mas uma grande diferença nesse grupo em específico seria a introdução também dos peixes. E, por fim, no grupo dos vegetarianos, nós teríamos os vegetarianos estritos, que seriam aqueles indivíduos que fazem a alimentação exclusiva à base de vegetais, ou seja, excluindo também os ovos e também seus leites e derivados. Dentro dessa grande gama de vegetarianismo, nós ainda temos os veganos, que nós vamos falar um pouco mais à frente. Então, quando nós pensamos nessas classificações que nós falamos sobre os vegetarianos, os tipos de vegetarianismos, essa imagem ela representa muito bem de como seria feita essa exclusão dos grupos alimentares a depender do tipo de vegetarianismo que foi escolhido pelo indivíduo. Então, o lacto-vegetariano seria aquele apenas que consome os leites derivados, como é mostrado na imagem. O ovo-vegetariano consome apenas os ovos, e aqueles ovo-lacto-vegetarianos, eles consumiriam ambos os dois grupos, tanto de ovos como também de leite derivados. O pescetariano, ele poderia estar consumindo também os leite derivados e os ovos. E nós temos ainda os semi-vegetarianos, que são aqueles indivíduos que eles podem estar fazendo uma redução do consumo de algum tipo de alimento de origem animal, e daí eles fazem uma flexibilidade maior.
Alguns livros-textos e alguns artigos podem até estar chamando esse tipo de vegetariano como flexitariano, que seriam aqueles indivíduos que, por algum motivo, por alguma razão, eles começam a reduzir também esse consumo de alimentos de origem animal. E esses flexitarianos seriam indivíduos que seguem uma dieta principalmente, mas não estritamente vegetariana. E ocasionalmente eles acabam ainda consumindo carne ou peixes. Então aí seria como uma etapa de transição até a gente chegar de fato no vegetarianismo dito, né, como ele é definido, como a total exclusão de alimentos de origem animal. Pensando nesse vegetariano, que ele além de fazer a restrição de alimentos de origem animal, eles também levam isso como uma escolha de vida, nós temos o veganismo. E o veganismo é a exclusão total de qualquer substância e produto derivado de animais. Desse modo, a exclusão que é feita no vegetarianismo, né, nesse específico, né, que seria o veganismo, os indivíduos também restringem, além do que eles consomem, cosméticos, roupas, entretenimento e tudo que estaria relacionado a algum tipo de impacto contra a saúde animal. Então esse veganismo ele seria um vegetariano que além de não comer os alimentos de origem animal, ele também tem uma escolha de vida em não usar nenhum tipo, né, derivado de alimentos de origem animal, nenhum derivado, né, cosmético, nenhum derivado de entretenimento, nem roupa. Então ele exclui totalmente da sua vida qualquer coisa que poderia estar ferindo os direitos dos animais. E daí, quando a gente pensa em prevalência de veganismo, nós temos em torno ali de 1,1% da população mundial se declarando de fato como veganismo. Então, o que é que a gente vê hoje em dia é que existe meio que um caminho que vai levando os indivíduos até chegarem no vegetariano estrito ou no veganismo. Muitos deles começam com uma dieta flexitariana, aquela que vai fazendo exclusões quando é pertinente, né, de alimentos de origem animal, eles evoluem para um ovo-lacto-vegetariano, depois viram um lacto-vegetariano, um ovo-vegetariano, se transformam em vegetarianos estritos e posteriormente podem se tornar veganos. Então existe realmente uma transição em que a gente vê do consumo dos alimentos de origem animal e posteriormente isso é levado também para outros aspectos da vida dos indivíduos. E daí, quando a gente pensa sobre evidências falando sobre qual seria o impacto das dietas vegetarianas e veganas nos indivíduos, na saúde dos indivíduos, nós hoje temos um grande corpo de evidência que fala exatamente o que é que poderia estar trazendo de benefícios e quais seriam os nossos alertas, né, que nós deveríamos prestar atenção como nutricionistas. Como seria, né, essa avaliação que nós deveríamos fazer da saúde dos indivíduos que são vegetarianos ou veganos. Então nós temos aqui, né, 4 exemplos de artigos que podem estar sendo utilizados para fazer exatamente esse embasamento do nosso conhecimento sobre esse público em específico que está em ascendência, né, na população mundial. E é importante a gente perceber tanto os pontos positivos quanto também os pontos negativos da adesão a esse tipo de estilo de vida ou de dieta, tá? As principais notas que nós temos sobre esse tipo de dieta que começa a ser seguida para os indivíduos que são vegetarianos ou veganos, é que eles têm realmente um bom embasamento quanto essa alimentação ela pode trazer benefícios para a saúde, principalmente pensando na redução de doenças crônicas não transmissíveis, que é o que a gente acaba vendo em alto crescimento, né, em toda a população mundial. Então, uma dieta considerada plant-based, que seria aquela baseada em alimentos de origem vegetal, é uma dieta que tem menor quantidade de gordura saturada e trans, um aumento do consumo de fibra dietética, menor densidade energética daqueles alimentos que são consumidos, maior consumo, né, de vitamina C, vitamina A, vitamina E, fitoquímicos, maior consumo também de potássio, magnésio, de selênio e uma diminuição no consumo de sódio. Quando nós pegamos todo esse embasamento, né, da mudança dietética de fato que os indivíduos fazem, com a diminuição de consumo de alimentos, de nutrientes que poderiam ser maléficos para a saúde, a gente vê que realmente existe um bom escopo de diferentes tipos de nutrientes, diferentes tipos de dietas que o vegetarianismo e o veganismo podem estar melhorando essa saúde metabólica e fisiológica do indivíduo, de fato. E no final das contas, depois de todo esse consumo diferente que a gente tem nesse padrão de dieta de pacientes que são vegetarianos ou veganos, a gente consegue ver uma diminuição para a doença coronariana do coração, a insuficiência cardíaca, diminuição das doenças vasculares, diminuição da isquemia, né? E diminuição também da demência relacionada às doenças vasculares. Então, tudo isso nós conseguimos ver realmente que o padrão de dieta vegetariano, ele parece ser bem importante para a gente estar reduzindo o risco para diversas doenças cardiovasculares e outras doenças crônicas não transmissíveis.
E um fato bem interessante é que no Brasil nós temos a Sociedade Vegetariana Brasileira, que ela traz uma série de informações quanto aos indivíduos eles podem estar começando a entrar nesse tipo de dieta vegetariana, vegana, quais são os principais pontos que devem ser levados em consideração se você pensa em começar a fazer uma dieta vegetariana ou vegana. E daí ele traz um fato bastante importante que está se tornando cada vez mais popular, que é a Segunda Sem Carne. E a Segunda Sem Carne é uma campanha que ela tenta fazer, incentivar os indivíduos a aumentar sua diversidade alimentar e o aumento do consumo de legumes, verduras, frutas e grãos leguminosos. E a partir disso, esse programa, essa campanha, ela apoia a melhora da saúde, contribui para o combate à insegurança alimentar, ajuda a preservar o meio ambiente e a biodiversidade, fortalecer o comércio local, além de trabalhar a reeducação alimentar e convida as pessoas a explorar novos sabores ao substituir os alimentos de origem animal para os alimentos de origem vegetal. Porque uma das coisas que eles mais batem na tecla quando falam sobre começar a ser vegetariano é aumentar a sua diversidade alimentar. Sair de uma monotonia alimentar que pode, de fato, estar levando os indivíduos a algum tipo de deficiência nutricional e começar a expandir esse consumo alimentar numa tentativa realmente de melhorar todos os aspectos relacionados à alimentação e nutrição. E, a partir disso, eles também trazem alguns alertas quanto aos indivíduos que pretendem começar a serem vegetarianos ou veganos, que é estar atento a alguns ingredientes que são incluídos em produtos alimentícios ou que, por conta da popularidade e marketing, possam confundir os vegetarianos, e alguns deles são o colágeno e a gelatina, que são proteínas oriundas da pele, cartilagens e outras partes moles de animais, como bois, frangos, peixes e ovinos. E os vegetarianos devem fazer realmente essa exclusão, porque esses derivados, né, como colágeno e a gelatina, são provenientes de alimentos de origem animal. A gente também tem a manteiga ghee, que por muitas vezes ela é considerada uma manteiga um pouco mais saudável, que é produto de um processo de clarificação, e essa manteiga ela é de origem animal e ela é a base do leite de vaca. Então, ela também deveria estar sendo excluída, né, da alimentação vegetariana estrita ou vegana. Além do corante natural vermelho de conchonilha, que é o carmim, né, uma coloração vermelha, que ela pode ser proveniente de alguns insetos, e daí ela também deve ser excluída de dietas vegetarianas estritas ou veganas. E por fim, o mel, que também é um alimento de origem animal, e assim como o leite e os ovos, eles não devem ser incluídos nas dietas veganas, exatamente porque eles são provenientes do processo das abelhas. Então, esse tipo de alimento também deveria estar sendo excluído da dieta de vegetarianos estritos e veganos. Então, como base, né, a Sociedade Brasileira Vegetariana, ela tenta trazer exatamente esses pontos específicos para os indivíduos que querem começar a ser vegetarianos, adotar esse tipo de dieta. E para ajudar ainda mais nessa tentativa de fazer com que os indivíduos consigam ter uma alimentação saudável, um estilo de vida um pouco mais saudável, ela traz materiais que podem estar sendo utilizados tanto para os indivíduos que querem começar isso, como também por profissionais de saúde no processo de orientação desses pacientes que começam a ter essa vida um pouco mais, né, puxada para o vegetarianismo estrito ou até mesmo para o veganismo. Dentre elas, nós temos aqui, né, o guia sobre a criança vegetariana na escola. E daí ele começa a pensar em como os pais e responsáveis poderiam criar um plano alimentar, né, criar ali uma refeição um pouco mais saudável para crianças e adolescentes. Além disso, que gera bastante dúvida quando a gente começa a falar sobre esse tema, é sobre a prática de atividade física e também o vegetarianismo. Então, a Sociedade Brasileira, a Sociedade Vegetariana Brasileira, ela também traz o Guia de Nutrição Esportiva. E, por fim, ela também ainda traz o Guia Alimentar de Dietas Vegetarianas para adultos, né? Em geral, falando sobre como os indivíduos poderiam estar aliando o vegetarianismo ou o veganismo a uma vida saudável, a uma aquisição de uma dieta mais saudável, exatamente fugindo daquele estereótipo, né, de que vegetariano passa realmente por diversos tipos de deficiências nutricionais e como, de fato, eles podem viver sempre saudáveis. Então, nessa primeira aula, eu agradeço a atenção de vocês e também disponibilizo algumas referências que vocês podem estar ali tendo acesso para ter um pouco mais de informação dos artigos que eu coloquei nessa primeira aula. Além disso, eu aconselho vocês também a estarem acessando o material da plataforma. Muito obrigado.